ditadura era uma coisa horrorosa. Vocês, felizmente, não tiveram essa experiência. Ditadura era uma coisa que você... O que nós estamos conversando aqui, se isso daqui não fosse um programa, se a gente estivesse na casa de um de vocês ou na minha, a gente não conversaria de medo. Nós três na sala, tudo fechado, a gente não conversaria. Meio Coreia do Norte o bagulho. É. Minha mãe, às vezes, recebia em casa, eu percebi depois, não era criança. Ela tinha uma amiga que era afiliada ao Partido Comunista Brasileiro. Ela, inclusive, chegou durante a ditadura a participar de algumas reuniões. Então, essa amiga vinha com o marido, aí eles sentavam na cozinha assim, um pertinho do outro, e ficavam cochichando lá. O que é uma coisa meio absurda, porque eles estão dentro da própria casa na cozinha. Esse era o clima da ditadura. Era um clima de terror psicológico muito grande. Se você... vamos lá, na época da ditadura, se você era filiado ao Partido Comunista, era basicamente pedir para morrer, né? Esse partido, eu imagino, inclusive, que ele era muito bem escondido, não é? Toda a esquerda brasileira era clandestina. A que fazia a luta armada, essa foi destruída pela ditadura, e a que não participava da luta armada também era clandestina. O máximo que você fazia era cochichar entre 2, 3 pessoas. Era um clima que você internalizava, estava dentro da sua cabeça. Você tinha medo até de pensar determinadas coisas. Tá. Bom, tu fala que estamos falando sobre ser comunista e tudo mais. Acho que isso daí também foi um dos motivos, né? Também mexeu contigo. Entendi. Eu detestava isso aí do fundo da alma. Isso jovem também, né? Você era jovem nessa época. Eu era jovem. Como que era, assim, o dia a dia na ditadura? Na maior parte do tempo era normal. Mas a violência na sociedade era muito grande. Por exemplo, coisas que eu me lembro, né? Eu me lembro de que tinha uma época que eu saía na rua, eu morava na casa da minha avó, eu ia ter uns 10 anos de idade, e tinha uma banca de jornal na esquina. E todo dia, se eu ia na banca, tinha notícias populares, e a manchete era assim: encontrado presunto na Vila Prudente, aqui, que era uma periferia, com 350 buracos de bala, assinado Esquadrão da Morte. Daí botava a foto do cara. Escrito assim? Tudo cheio de furo de bala, escrito assim. Eu saía... Eu não achava, não ficava espantado, né? A criança acha tudo relativamente normal. Ali onde eu morava teve vários tiroteios com a polícia. Mais de uma vez eu encontrei lá a rua manchada de sangue, carro todo furado de bala, a polícia era muito violenta. E eu morava no Ipiranga, não é que eu morasse assim no fim do mundo. Ipiranga era um bairro já de classe média naquela época. E uma cena que eu me lembro particularmente, e que era uma cena muito comum, 2 coisas. Eu vi um carro da Rota parar assim no meio da rua, em pleno dia, o cidadão descer, pegar um jovem de cabelo comprido pela camisa. O cara, ele trazia essa máquina de cortar cabelo, colocou ali numa loja que estava aberta, ele nem pediu licença, ele colocou a máquina, puxou o cara e cortou o cabelo dele. Caralho, de graça. Caralho. Faziam isso o tempo todo. Que loucura. Um dia eu estava jogando futebol na rua, a gente jogava futebol numa rua que tinha muito pouco trânsito ali, né? Aí veio um carro da Rota, era tudo molecada, tudo criança. Aí desceu um cara de capotão assim, chegou com o maior ar sinistro, né? Daqui essa bola. Daí ele pegou a bola, daí ele tirou um canivete, pá, abriu o canivete, enfiou na bola e o canivete dobrou, né? Aí a molecada... Por que vocês estão rindo aí? Todo mundo... O cara teve a capacidade de parar o carro, pegar a bola que a gente estava jogando na rua, não estava fazendo mal para ninguém, para furar. Finalmente ele conseguiu furar a bola. Furar a bola, jogou e falou, pode jogar agora. Dá poder para o homem, né? Você vai ver o que ele é feito. Né? Isso daí, para mim, foi um monte de coisas dessas. Foi crescendo assim uma revolta
que eu já estava assim a ponto de fazer uma loucura. Eu acho, inclusive, que eu fui parar na Inglaterra por causa disso. Acho que minha mãe olhou e falou: esse rapaz vai fazer uma loucura, vou mandar ele para a Inglaterra. Entendi. Mas você vê a culpa, assim, você pôs a culpa disso tudo da ditadura e tudo mais, no capitalismo, por quê? Não, essa é uma conclusão posterior minha. Tá. Né? Isso aí vai se desenvolver. Eu, na época, era revoltado com qualquer tipo de autoridade. Se alguém, por exemplo, da minha família falasse alguma coisa para mim, eu brigava. Eu não levava desaforo para casa. Eu era muito revoltado. Eu estava muito revoltado. Eu estava realmente a ponto... Bom, a gente brigava na rua, que é uma expressão de revolta. Você não sabe bem o que está acontecendo, você começa a ficar... A gente brigava, às vezes, por um motivo besta. E nessas brigas, ali tinha uma turma muito grande de pessoas, e vários marginais naquela região. Nas brigas aparecia, às vezes, revólver, faca, tudo. Não era uma briguinha qualquer, era uma briga feia mesmo. O pessoal se machucava e tal. A polícia chegou a interditar o local, deu um toque de recolher lá, apagava as luzes. Um policial chegou lá e falou: ó, avisa todo mundo aqui, se eu encontrar mais de 2 pessoas aqui na rua, vai todo mundo preso. Aí ele teve a infelicidade de prender um amigo meu da família Jafé. Essa família é muito rica, mas ele não era tão rico assim já. E o pai dele era tenente-coronel da aeronáutica. Putz. E era um cara da ala direitista da ditadura Entendi. do Médici. Entendi. Nossa, a hora que o pai dele soube que o filho estava na cadeia, rapaz... Ele saiu ali no Ipiranga, tem uma base da aeronáutica. Ele encheu 2 jipes com o PE da aeronáutica, a polícia da aeronáutica, PA, né? Tu morava nessa região aí da... Eu morei a maior parte do tempo aí. Ali eu conheço um pouco. Baixou na delegacia, a hora que ele entrou, o delegado ficou branco. Ele falou: quem foi que prendeu meu filho? Imagina o cara, uniforme, Chegando Cheio com um de exército estrela, de gente. em plena ditadura, tenente-coronel. Porque a ditadura era assim, se ele decidisse pegar o cara da delegacia, levar lá para o cara apanhar na base, ele levava. A ditadura era assim. Os militares faziam qualquer negócio. O cara quase se desmanchou ali. O filho dele veio, que o rapaz me contou isso aí, né? A gente riu muito depois. Falou que o pai dele perguntou pro delegado: o que foi que ele te fez? Não, ele não fez nada. Ele só falou que ele ia me colocar debaixo do chuveiro frio e me dar me bater com o cacetete. Aí o cara olhou e falou assim: você falou isso aí pro meu filho? Se eu pegar você agora e levar você lá debaixo do chuveiro frio e bater em você com o cacetete? O cara só faltou se ajoelhar, falando: pelo amor de Deus, desculpa, não sabia, papapá. Que era Porra, desculpa, eu não sabia, mas, porra, Não só sei. é desculpa, eu não sabia porque o cara era militar, caralho. Mas Não isso pode- é ditadura, Mas né? aí é Isso Foda, Mas era Então, assim isso é mesmo. escroto pra caralho. O ser humano é escroto pra caralho. Sim, você dá... Quando você pode fazer o que você quiser, se você tiver a hierarquia certa, É, cara. fudeu. Ah, fudeu. sim. As piores pessoas vão fazer muita coisa ruim. Sim. Muita Você coisa. destrava o... Tipo, tem uma parada que é interessante do Estado, na minha opinião, e foi uma parada que o Pondé falou, e que eu concordo com ele, é que o fato do Estado existir significa que alguém detém o monopólio da violência e da força. O que significa que as pessoas não podem ser tão violentas porque senão o Estado é mais forte que elas e vem e pune elas, entendeu? Então, por mais que tenha um efeito perverso na liberdade, existe um efeito legal de cercear uma liberdade escrota, tá ligado? O que é algo difícil de você lidar, né? Porque é uma linha bem tênue, né? Porque você tem que ter algum controle. Senão a gente vai vivendo em algo parecido onde o mais forte, só o mais forte se dá bem. sim, Exato. É um sistema que não tem freio. Por isso que tem que ter um Estado ou uma governança desse jeito, né? Por isso que é Porque o importante. ser humano ainda não é evoluído o suficiente pra se virar sozinho. Não. Eu acho que nem vai chegar. Tem isso muita aí. gente que é perturbada. Né? Nesses momentos, as pessoas mais perturbadas, elas tomam a dianteira. É verdade. E, os cara e se ele tiver no poder e for perturbadaço, fudeu. Não, e isso atrai todas as pessoas perturbadas. Eu tinha um amigo meu nessa mesma época
que era uma das pessoas mais desaparafusadas que eu já conheci na vida, né? Ele fazia todo tipo de loucura. Ele perdeu todos os dentes da boca fazendo loucura. Era uma coisa muito louca. O que ele fez? Ele entrou na rota. Aí fudeu. Um Puta cara que desse na rota, fudeu. E aqui eu vou te contar uma história interessante. Um dia eu passei lá, encontrei um velho conhecido, né? Ah, você sabe de fulano e tal? O que tem? Você ouviu falar daquele caso da Rota 66? Vocês conhecem o caso da Rota 66, que mataram os jovens no carro, metralhado? Sim, eu li sobre isso num livro, inclusive. Tem um livro de um jornalista que conta essa história. Os jovens estavam indo, daí a polícia chegou junto. Eu acho que eles não viram a polícia, aceleraram e o pessoal disparou neles. Deu maior galho isso daí, né? O general falou, olha, eu gostaria de livrar a barra de vocês, mas não dá, muito... Isso aqui é demais. E o cara falou, foi aquele nosso amigo. Puta merda. Que era um cara totalmente... Caralho. Você vai na polícia, você vai achar muito cara assim. Assim, atrai, né, eles, né? Esse Atrai. tipo de profissão atrai. O cara que é sádico, o cara que gosta de bater nos outros, que gosta de se impor pela violência. Pode crer. Atrai, né? E numa ditadura, atrai muito mais, porque aí você Tem mais se liberdade. sente à vontade para fazer isso aí. Sim. Não, ditadura é um negócio perverso mesmo. A arbitrariedade vai às alturas. Quando o pessoal tenta argumentar que não foi uma ditadura, é foda, né, mano? Não, foi uma ditadura e foi uma ditadura terrível. Sim, olha as coisas que você tá descrevendo. Isso são sintomas de uma ditadura, não é Pelo sintoma... amor de Deus, pô. Não é sintoma de... É que o pessoal... Falar que não é uma ditadura tá de sacanagem. O pessoal fala, mas eu vivia normal. Tá, tu vivia normal, mas e as pessoas que não viveram normal? É isso que é uma ditadura, não é que todo mundo vai ser afetado. Alguns privilegiados não vão Claro, ser claro. Não, o cara que é pobre está perdido. Tá fudido, é verdade. Ó, vou contar, se vocês me permitirem, vou contar mais um caso. Um dia a gente estava lá, né? E o pessoal chegou e falou assim, você viu o que aconteceu lá com fulano? Chegou a polícia da aeronáutica, invadiu a casa dele, levou ele arrastado de lá. Falei, pô, polícia... O cara ele era bandido, assim, ele era assaltante, alguma coisa. Mas era uma pessoa tranquila. Aí passou uns 3 anos e encontrei ele. Aí eu falei, e aí, como é que foi e tal? Falei, me levaram para a delegacia, apanhei que nem um cachorro. Daí alguém perguntou, e você falou alguma coisa? Ele falou, você fala tudo o que você não quiser falar, você fala a hora que eles começarem a bater em você. O cara, você olhava para ele, era um negro. Ele parecia uma pessoa destruída. Ele era um jovem vigoroso, uma pessoa cheia de vida e tal. Quando ele voltou, que ele deve ter ido para a cadeia, passou uns anos lá, ele parecia um bêbado. Ele parecia um alcoólatra que arrastava a perna na rua. E você falava com ele, era aquela pessoa derrotada, destruída. Né? Isso acontece, um pouco disso acontece ainda hoje. A gente teve o caso do Amarildo, no Rio de Janeiro, tem vários casos. Tortura na delegacia é uma coisa comum. Mas naquela época era muito... Acho que a gente até hoje não sabe o paradeiro do Amarildo, né? Tem isso aí também. É. Eu conheci um cara também desse grupo, né, que era um assaltante, a mão armada. Esse era um cara ruim. Né? O pessoal tinha até... Ninguém gostava dele. Sabe essas pessoas que não são... Todo mundo fala que essa pessoa não é boa e tal. Ele era um cara muito agressivo e tal. A gente estava na molecada, um dia ele pegou, tirou o revólver e falou, e se eu atirar em você agora? Se eu atirar em você? Aí o pessoal falou, que besteira, né? Que tem brincadeira besta e tal. Mas ele não estava brincando. Era capaz que ele fizesse alguma besteira. Ele tava cogitando na cabeça dele. Uma vez eu estava na padaria em frente da rua e ele veio me encher o saco, que ele encheu o saco de todo mundo. E eu estava muito irritado e eu estava com uma garrafa na mão, né? Falei, você vem que eu vou te quebrar essa garrafa na cabeça, seu... Aí ele olhou assim, aquele olhar assim bem maligno e falou, agora você está com essa garrafa na mão. Daqui a algumas horas você vai sair de casa e você vai estar sem a garrafa, aí eu vou te pegar. Ixi. Sim, aí eu fiquei frio, né? Aí eu escapei por pouco. Não tinha jeito de não sair. O que você ia fazer? Se esconder em casa? Aí eu saí, estava sentado lá, meio preocupado. Aí ele chegou, né?
Chegou e falou assim, e agora? Aí, por sorte, tinha um outro cara lá, mais velho. O cara chegou e falou assim, o quê? Você vai bater no moleque? Eu era um molequinho, né? Ele já era um cara mais velho. Entendi. O outro chegou e falou, você vai bater nesse moleque aí? Você vai bater, não. Se você encostar a mão nele agora ou depois, você vai se ver comigo. E era o cara que falou era um cara que impunha respeito. Esse cara foi morto pelo Esquadrão da Morte. Encontraram ele num barranco no rio, cheio de bala. Caralho. Entendi. Você vê, só eu conheci um monte de gente que passou por essas situações. Você imagina. Sim. Não, penso.